Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Caríssimo irmão, este é o podcast A Santa Igreja Católica. Hoje, a nossa temática é sobre o Santo Terço, o Santíssimo Nome de Jesus, ano litúrgico, Deus Pai de toda a humanidade, o Natal. Sobre isso e muito mais, você só encontra aqui no podcast A Santa Igreja Católica. Esse podcast tem um oferecimento dos nossos patrocinadores, que ajudam a manter esta estrutura e chegar até você com a melhor qualidade possível. Você fica agora com o nosso comercial. A Alex Tratores é uma empresa de médio porte especializada em revenda de produtos e maquinários agrícolas. A empresa está desde 2017 no mercado agrícola capixaba, com a fundação de sua sede em Venda Nova do Imigrante, no Espírito Santo. Aqui você encontra toda a tecnologia e produtos de ponta, aliados ao homem do campo. Alex Tratores, a loja de tratores e implementos agrícolas que mais cresce no Espírito Santo e Minas Gerais. Aqui você negocia com o dono. Com a força do aço e a beleza da arte, a Serralheria Farmetal ajuda você a construir melhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, caríssimo irmão que acompanha este podcast. É uma alegria enorme ter você aqui comigo novamente. Hoje falaremos sobre a Igreja Católica e a perseverança na fé. É a primeira parte do episódio sobre este tema. Falaremos sobre a importância dos apóstolos, para a Igreja em si e também sobre a identidade da Igreja Católica, e depois sobre a sucessão apostólica dos papas. E para nos ajudar a compreender melhor sobre este tema, temos a presença do nosso grande amigo Diácono Carlos. Seja bem-vindo, Diácono. É um prazer enorme ter o senhor aqui comigo novamente. Olá, Rafael. O prazer é meu e a alegria de poder estar participando e contribuindo com você neste trabalho que você faz pelo podcast e assim possa favorecer e ajudar na evangelização da nossa igreja. Uma alegria, Diácono, ter o senhor aqui mesmo. Então, para nos introduzir neste tema, vamos falar um pouco sobre a importância dos apóstolos, que principalmente depois de Pentecostes, eles transmitiam os ensinamentos de Jesus através da tradição oral, já que não existiam muitos escritos, era mais transmitido através da tradição oral, pelo boca a boca mesmo. Então fala pra gente sobre esse início da igreja e a importância dos apóstolos para que ela conseguisse dar mais um passo. Então, Rafael, a comunicação desde o Antigo Testamento que nós conhecemos, por toda a história da fé, de Abraão, Moisés e dos profetas, eram feitas através da comunicação oral. As mensagens eram levadas por boca a boca mesmo. E também começou a ter os escritos, mas contudo a mensagem deveria ser esta mesma apresentada como os mensageiros que levavam a notícia. Mas lembrando dos apóstolos, eles surgiram na força do Espírito Santo como os anunciadores. Então, Rafael, no Antigo Testamento, Pentecostes era uma comemoração feita exclusivamente pelos judeus e logo após a última colheita do ano, numa forma de agradecer pela comida providenciada por Deus. Também ficou conhecida como uma celebração da lei de Deus para o Antigo Testamento. E a partir, então, de Pentecostes, do Novo Testamento, os apóstolos, então, receberam os dons do Espírito Santo para ser os anunciadores, que também nós conhecemos como querigma, primeiro anúncio, propagadores do munus de Cristo. Essa força que mantém a igreja erguida e nutrida até os dias de hoje. Rafael, toda essa ação salvífica que emanou do coração de Deus e que quando Jesus, ao encontrar os apóstolos reunidos, no capítulo 20
de João, no versículo 22, diz: recebei o Espírito Santo. E ali eles então são munidos dessa força do alto para que pudessem levar toda a mensagem de salvação à humanidade. É isso aí, né, Diácono Carlos? O Espírito Santo é uma força muito grande de nos conduzir e nos permitir falar de Deus, né? É Ele quem fala através de nós, mas basta que nós, enquanto sucessores dos discípulos, né, de Jesus, nós somos discípulos de Jesus, né? Nós se abramos e nos façamos objetos de Deus para que possamos levar a palavra de Deus a toda criatura, como fizeram os apóstolos. É isso mesmo, Rafael. O batismo nos dá esta certeza de sermos os anunciadores desta alegria que é o Evangelho ao mundo. Isso aí. E, Diácono, a nossa igreja, ela tem um nome, que é a Igreja Católica Apostólica Romana. Agora vamos entender por que que ela é católica, por que que ela é apostólica e por que que ela é romana. Primeiro, Rafael, é importante a gente entender que antes da igreja se tornar religião oficial do Império Romano, a comunidade dos apóstolos era chamada Igreja do Caminho. Logo após, então, ela se torna uma igreja oficial lá nos anos 313, né? Por Constantino. Então ela passa a ser igreja católica, que também é igreja universal ou igreja para todos, né? E apostólica porque vem do grego dos apóstolos, aqueles que estão preparados e enviados. Então, a igreja dos enviados, né? E romana porque inicia como sede na igreja, a partir deste ano de 313 por Constantino, a religião oficial do Império Romano, ao qual a sede é Roma, né? A sede do Império. Então, a partir daí, tem então todo esse início dessa estrutura religiosa, desta configuração que nós conhecemos como Igreja Católica, Apostólica e Romana. Muito bem. Exatamente isso, né? Às vezes as pessoas eles colocam aquele monte de coisa assim, mas é simples. Católica por ser universal, por ser igreja para todos. Apostólica porque veio dos apóstolos. E romana por conta da sua sede em Roma, né? Simplesmente isso. Isso mesmo. Né? Tudo na vida, Diácono, deve ter uma espécie de liderança, né? E não é diferente na igreja, né? Então, nós temos o nosso líder, que é o Papa, hoje o Papa Francisco, né? Mas como que começou essa tradição apostólica, né, dos papas? Porque começou lá com quem? Com Pedro, né, Rafael? Com Pedro. Isso. Com São Pedro. Então, como que se deu esse início e essa continuidade dessa sucessão apostólica dos papas? Primeiramente, Rafael, é importante nós ressaltarmos que a nossa igreja é feita de lideranças, né? Temos várias lideranças que constituem aí toda a ação pastoral de nossas comunidades. Vamos sempre chegar numa comunidade, tem sempre uma liderança lá, né? Tem sempre um grupo de liderança que administra a pastoral daquela comunidade. E isso nasce lá do ensinamento de Jesus, desta pedagogia de reunir 12 homens e ali ele colocar todo o ensinamento ao qual ele queria que chegasse a toda a humanidade. E tudo começa lá em Mateus 16, do capítulo 16, versículo 18, quando Jesus transfere a Pedro toda a autoridade, entregando o magistério e o ministério da nossa igreja, como pedra fundamental, ao qual ele diz, né? Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e os poderes do inferno não prevalecerão contra ela. Então tudo que você ligares na terra será ligado no céu. Tudo que você desligares na terra será desligado no céu. Também voltando lá, né? No capítulo 20 de João, versículo 22, ao qual ele também distribui pela força do Espírito Santo, dizendo, recebei o Espírito Santo. E essa força também chega como
esta ação revigoradora para todas as nações e todas as comunidades. Então, Pedro é um modelo de obediência a Cristo, de escuta, de um homem verdadeiro e simples, mas que colocou toda a sua fé no Cristo, dizendo: aonde iremos, Senhor? Só Tu tens palavra de vida eterna. Então isso faz com que a nossa igreja ela vá à frente nesta liderança. E dentro desse ministério, dessa obediência, de toda essa ação, até os dias de hoje, com as sucessões apostólicas que nós já tivemos, né? A frente dela hoje está sendo ocupada, este lugar, pelo Papa Francisco, né? Que sucede a cátedra de Pedro, que assim é uma sucessão apostólica. Para muitos, até mesmo de outras denominações, eu fiz um curso de ecumenismo e aí alguns pastores me disseram: diácono, o Papa ocupa o lugar de Cristo? Parece que assim dá uma interpretação de que o Papa ocupa o lugar de Cristo. Não, o Papa ocupa o lugar de Pedro. É uma sucessão apostólica dentro da nossa igreja. Cristo tem o lugar universal dentro da nossa vida, da nossa religião, dentro da nossa igreja e dentro da humanidade, né? É a sucessão apostólica, não sucessão cristológica, né? Sucessão apostólica. Cristo é Deus, né? Muito bem. E eu acho muito bonito, né? Porque o Papa, ele sempre está à frente, mas ele não se vê superior, né? Nunca superior. Apesar do Papa, a bênção do Papa tem o mesmo peso que a bênção do diácono, é mesmo do padre, mesmo do bispo. Assim, é o sacerdócio principal, né? Enquanto vocação, né, é o sacerdote. O Espírito é o mesmo, né? A Exatamente. Força que emana do ministério do serviço, que é o ministério da ordem, a força é a mesma. Cada um tem o seu lugar e com as suas responsabilidades. Mas as funções, todas elas, ela parte do princípio do lava-pés, né? Quem quiser ser o maior entre todos, seja aquele que serve. Então é nesse sentido que a igreja ela perpetua, porque ela ouve, ela serve a partir do exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo. Exatamente isso. Diácono Carlos, que alegria estar com o senhor aqui. É um prazer estar com o senhor. E na próxima parte deste episódio falaremos sobre a força da Santa Missa, da Sagrada Missa, da Sagrada Eucaristia, também da Sagrada Comunhão, né, sobre a ascensão e a devoção da Eucaristia, né, da devoção mesmo. Porque foi depois de um tempo só que a gente começou a ter essa devoção. A igreja em si, né, existia a missa, mas essa devoção, a adoração ainda não existia. A adoração, a bênção do Santíssimo ainda não existia. E depois, sobre o surgimento e a importância da solenidade de Corpus Christi. Diácono Carlos, muito obrigado pela sua presença. É uma alegria enorme ter o senhor aqui novamente e estamos juntos. Rafael, a alegria é minha poder estar participando com você neste programa do podcast, que leva a muitos ouvintes, né, à evangelização. Que assim sempre quando nós proclamamos, anunciamos o Evangelho, é a alegria do coração de Deus que chega na vida de cada um dos cristãos. Com certeza, com certeza. E caríssimo irmão, muito obrigado a você também que nos acompanhou até aqui. Sem você, nada disso seria possível. E se você também chegou até aqui, peço que você possa curtir, deixar o seu like, o seu comentário e também se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações para que você não perca nenhuma notificação, nenhum vídeo novo. E, claro, compartilhar, para que juntos possamos evangelizar. Caríssimo irmão, muito obrigado. Um forte abraço e fique com Deus. Pode nos dar a sua bênção? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Pedro Apóstolo, desça sobre cada um de vós a bênção de Deus Todo-Poderoso e Bom, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau.